Dando continuidade ao nosso curso de pós-colheita de produtos agrícolas, nós vamos iniciar hoje um módulo bastante interessante. Realmente é um módulo que nós não podemos passar por ele sem aprender os detalhes, porque esse módulo é super importante, é ele que vai direcionar todos os nossos trabalhos na área de pós-colheita de produtos agrícolas. Trata-se do módulo Princípios Básicos de Psicometria. Esse módulo ele é um pouco longo, vai depender muito de vocês fazer uma série de exercícios, e só depois então que vocês aprenderem como esse módulo funciona, vocês estarão aptos a trabalhar nos outros módulos, e eles ficarão muito mais fáceis porque vocês sabem o princípio básico da psicometria. O material que está aí no livro, esse que nós estamos vendo exatamente aqui agora na tela, ele foi destinado a que vocês façam o estudo juntamente com o nosso livro básico. Mas para ensinar esse curso, eu vou preferir sair desse módulo como está e utilizar um modo mais simples. E vocês vão ver que vai ser mais fácil de aprender o sistema. Só para essa nossa aula de hoje nós vamos saltar esse módulo e vamos iniciar no modo mais simples, mas então depois vocês passam pelo módulo que é o módulo 3, que é o módulo Princípio Básico de Psicometria. Então vamos dar uma escapada aqui e ver o outro módulo, que é o módulo mais simples, para que vocês possam trabalhar. Esse módulo é a mesma coisa, nós vamos estudar sobre psicometria para ficar mais fácil as explicações. A psicometria nada mais é do que o estudo das propriedades do ar atmosférico. Vamos considerar que o ar atmosférico, esse ar que respiramos, ele é composto de uma mistura de vários gases e ainda o vapor de água. Além do vapor de água, normalmente esse ar que nós respiramos nas condições das grandes cidades ou das indústrias, nós temos um ar ainda que tem outros elementos que são os contaminantes. Mas na realidade, nós queríamos respirar como se fosse um ar da floresta, que é um ar relativamente puro. Então o ar é composto de alguns gases, nós vamos ver para frente, e mais o vapor d'água. E para a gente viver bem, respirar bem, nós temos que ter uma certa quantidade de vapor d'água. É muito comum vocês escutarem no inverno, na televisão ou no rádio, dizendo que a umidade do ar em Brasília está muito seco, está difícil de respirar. Às vezes vão aprender o que é isso, dizendo que a umidade relativa do ar de Brasília é 12%. É impossível de respirar, e muitas vezes nós devemos impedir que haja aulas para as crianças poderem ter um pouquinho mais de conforto ou adicionar água ao ar. Então o ar deve ter uma quantidade mínima de vapor d'água. Vamos aprender o que é isso. Ao invés de normal ser 12%, lá em Brasília deveria ser 60%, 65% a umidade relativa. Essa é a quantidade de água que seria ideal, ou a proporção, se eu estou falando que é relativa, é uma proporção ideal para que possamos respirar corretamente. E nós conhecemos as condições psicométricas do ar a partir de determinações, nós vamos usar alguns equipamentos para conhecermos as propriedades do ar. Vamos dizer então que o ar atmosférico ele é composto de 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e outros gases. Esses gases podem ser o argônio, dióxido de carbono e o vapor d'água. Nesse caso aqui, que nós estamos vendo na nossa tabela, nós não estamos considerando os contaminantes, mas eles existem em várias proporções, mas sempre proporções menores do que o que está aí. 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio e 1% de outros gases. Então nós voltamos a repetir que o ar atmosférico, o ar que respiramos, vai ser o mesmo ar que vai ser utilizado nos nossos processos de armazenamento, no caso de secagem, no caso de refrigeração e no caso de processo de aeração, nós vamos utilizar o mesmo ar que nós respiramos. Então esse ar é composto do ar seco. O que é o ar seco? Nós podemos voltar a dizer que o ar seco seria o ar sem o vapor d'água. Ele conteria todos os outros gases, mas sem o vapor d'água. Então, o ar úmido é aquele ar que contém o vapor d'água. Então, ar seco seria nitrogênio, dióxido de carbono,
e outros gases. E quando eu falo o ar úmido, nós devemos adicionar esses gases, mais uma parte que é o vapor d'água. E o ar que respiramos, esse ar que nós vamos trabalhar, ele tem algumas propriedades. Nós chamamos de propriedades do ar atmosféricos, e ele se refere, por exemplo, às propriedades que são referentes à temperatura, as propriedades que se referem ao vapor d'água, porque nós vamos estudar ar e vapor d'água, e uma propriedade se refere ao volume e à energia que o ar contém. Nós vamos ver que o ar, dependendo da temperatura, o mesmo peso de ar ocupa diferentes volumes, e ele pode ter maior ou menor quantidade de energia. Então, a propriedade se refere à temperatura, nós vamos chamar de temperatura de bulbo seco, nós vamos ver com detalhe. A outra temperatura é a temperatura que nós chamamos de bulbo molhado, e a temperatura que nós chamamos de ponto de orvalho. Quando se trata das propriedades que se referem diretamente ao vapor d'água, nós vamos ter a pressão de vapor, a razão de mistura, a umidade relativa, e quando falamos a parte do ar referente a volume e energia, nós vamos precisar do volume específico e da entalpia, e essas propriedades, quando elas mudam, elas vão mudar bastante as nossas operações, e nós vamos ver com detalhe um pouquinho mais para frente. A temperatura de bulbo seco, que se refere às propriedades referentes à temperatura, é a mais comum. Essa temperatura de bulbo seco é a temperatura indicada por um termômetro comum. Você pode ter esse termômetro dentro de uma sala, aquele termômetro está indicando a temperatura que nós chamamos de bulbo seco. Ele pode ser um termômetro do tipo termômetro de mercúrio, ou pode ser um termômetro com componente eletrônico. Eles vão dar o que nós chamamos de temperatura de bulbo seco ou a temperatura do ambiente. A outra temperatura que nós vamos precisar muito é chamada temperatura de bulbo molhado. Você imagina, por exemplo, que nós vamos enrolar o bulbo desse termômetro aqui com um pedaço de musselina, um tecido, e nós vamos colocar uma certa quantidade de água aqui dentro e fazer passar um fluxo de ar por esse bulbo. Quando nós temos isso, nós temos o bulbo que nós chamamos de bulbo molhado. Então você tem aqui na figura, a pessoa está usando um psicrômetro, nós vamos ver com detalhe, ele tem dois termômetros. Nessa ponta que está aqui, onde está indicando a seta, ele é o termômetro de bulbo seco, e nós temos um termômetro exatamente igual, colocado um pouco mais baixo, envolvido com a musselina, e a pessoa está aqui agora colocando uma gota d'água e criamos o nosso psicrômetro, e a temperatura indicada por esse termômetro que tem a gota d'água é o termômetro que vai dar a temperatura de bulbo molhado. Nós vamos ver como que nós vamos utilizar essas duas temperaturas, são muito importantes para os nossos trabalhos. A temperatura de ponto de orvalho, principalmente aqueles que ficam um pouquinho mais tempo durante a noite nas festas e que voltam e lá depois, assim, perto das 4 horas, 5 horas da manhã, você nota que a grama tem uma gotinha d'água e não choveu. Então, porque a temperatura da folha atingiu uma temperatura tal que fez condensar o ar e ficou em cima da folha. Então, ponto de orvalho é a temperatura em que o ar úmido se torna saturado. Nós vamos ver essas diferenças. O que é ar úmido e o que é ar saturado. Sempre o ar que nós estamos referindo para o nosso trabalho é ar úmido, mas ele tem um ponto que ele passa a ser ar saturado. Das propriedades importantes é que nós chamamos pressão de vapor. Todos os gases, quando ele está confinado em um ambiente, ele exerce na parede desse ambiente uma determinada pressão. Como a água que contém no ar, ele está na forma de vapor, essa água em forma de vapor exerce também, ele tenta ocupar todo o volume onde ele está confinado e exerce na parede desse volume uma certa pressão. E essa pressão que nós chamamos pressão de vapor. Ela tem um valor mínimo e um valor máximo para cada condição de temperatura. Então, uma pressão, quando o ar não consegue mais absorver água em forma de vapor, nós dissemos que a pressão de vapor é a pressão de saturação. Se o ar está saturado, normalmente eu tenho a pressão de vapor é também a pressão de saturação. Uma outra propriedade do ar que nós chamamos razão de mistura, isso é muito importante, porque dá para você uma ideia de como estão as condições do ar. Eu chamo razão de mistura. É a razão entre a massa do vapor d'água e a massa de ar seco. E agora, o que vocês mais escutam nos rádios da televisão, dizer que a temperatura do ar é 25 graus e a temperatura do ar é 65%. Nós estamos aí numa condição muito boa de ambiente. O que significa isso? O ar
pode conter água em diversas situações. Por exemplo, eu vou dizer que o ar tem 12 gramas de água, mas poderia conter 20 gramas naquela situação. Então, a quantidade nesse momento é uma quantidade relativa, ele pode ter muito mais, então nós utilizamos essa medida. Então, nós usamos falar que umidade relativa é quando nós temos razão entre a pressão parcial de vapor e a pressão de saturação. Ou, seria também, nós podíamos dizer, a quantidade de água que o ar possui sobre a quantidade que existiria se ele estivesse saturado. Então nós podemos dizer que isso aí é a nossa umidade relativa. Então, se eu falo que a umidade relativa é 60%, mas ela poderia ser 100%, ela poderia ser 40%, dependendo das condições do ar. Quando nós queremos falar a quantidade exata de água que o ar tem em determinada condição, nós falamos que a umidade é absoluta. Então vamos para frente. Volume específico é a relação metros cúbicos de ar 1 por quilo de ar seco. Isso é em relação aos outros componentes. Então aqui assim, metro cúbico de ar úmido e quilo de ar seco. Quer dizer, esse ar aqui, no caso, o denominador não contém o vapor d'água. Mas seria insignificante, porque nós estamos falando aqui em quilo e estamos falando algumas gramas, então os valores seriam praticamente os mesmos. Então o volume específico é o volume do ar úmido por unidade de massa de ar seco. Isso tem importância, então, principalmente nos sistemas de ventiladores. Às vezes nós precisamos de falar quilos de ar e às vezes temos que falar metro cúbico de ar. Então nós temos que fazer essa conversão. Uma parte muito interessante que nós vamos ver um pouco mais de detalhe é que o ar tem energia. Se o ar não tivesse energia, por exemplo, não se secaria, por exemplo, a roupa que está no varal. Então a energia do ar nós chamamos de entalpia, que é a energia contida no ar úmido por unidade de massa de ar seco. Então, a entalpia nada mais é que quilojoule ou quilocaloria por quilo de ar seco. Aí você escolhe qual unidade que você vai trabalhar, mas são duas, quilojoule e quilocaloria, são unidades de energia. Como disse, essa entalpia é importante no dimensionamento de sistemas de secagem, quando nós vamos gastar de combustível para processar a secagem e assim sucessivamente. Bom, nós descrevemos agora as propriedades do ar e vamos saber assim, como que nós determinamos essas propriedades e nós vamos deixar isso para a próxima aula.